E aí, hoje a gente vai mergulhar no CPC 00, a estrutura conceitual da contabilidade. Mas ó, esquece por um momento os manuais, as regras densas. Vamos pensar nisso aqui como uma filosofia, uma que gira em torno de uma única e poderosa pergunta. Essa pergunta, ela é o coração de tudo. É o grande desafio que a contabilidade enfrenta, sabe? Todos os dias. E para a gente entender como o CPC 00 nos ajuda a responder a isso, primeiro a gente precisa fazer uma viagem. Uma viagem para um tempo de caos. Então, vamos lá. Imagina só um mundo sem uma linguagem contábil que todo mundo entenda. Um lugar onde cada empresa fala o seu próprio dialeto financeiro. O que acontece? Bom, o resultado é o puro caos de informação. Nesse cenário, um investidor olha para duas empresas que deveriam ser parecidas e vê números totalmente diferentes, sem a menor ideia do porquê. As informações são confusas, não dá para comparar. Como é que se toma uma boa decisão desse jeito? Fica impossível, né? E aí vem as consequências. O mercado fica instável, a desconfiança toma conta de tudo. Fica muito claro que para a economia girar direito, a gente precisa de uma base sólida, de princípios que todo mundo concorde para trazer um pouco de ordem para essa bagunça. É exatamente nesse ponto que surge a estrutura conceitual, o nosso CPC 00. Pensa nela não como um livro de regras, mas como um mapa. Um mapa fundamental, revelado para guiar os contadores através de toda essa complexidade. E aqui está a essência da coisa. As regras específicas de um jogo podem até mudar com o tempo, mas os princípios, os fundamentos, esses são atemporais. A estrutura conceitual é justamente a guardiã desses princípios. Tá, mas e aí, para que serve tudo isso afinal? A resposta está em uma palavra: utilidade. A contabilidade não existe por existir, não é um exercício acadêmico. Ela é uma ferramenta prática para ajudar pessoas de verdade a tomarem decisões econômicas melhores. Simples assim. E extremamente poderoso. Certo. Para a gente construir essa ordem, primeiro a gente precisa aprender a língua. Quais são os blocos de construção, as peças de Lego que a gente usa para contar a história financeira de uma empresa? Vamos começar pelo ativo. Pensa no ativo como tudo aquilo que uma empresa controla hoje por causa de algo que já aconteceu no passado e que tem o potencial de gerar algum benefício econômico no futuro. É o maquinário, o estoque, o dinheiro em caixa, é basicamente o arsenal da empresa. E do outro lado da moeda, a gente tem o passivo. A lógica é a mesma, só que ao contrário. É uma obrigação que a empresa tem hoje, que nasceu de um evento do passado e que vai exigir um sacrifício de recursos no futuro. Pensa nos empréstimos, nas contas a pagar. São as promessas que a empresa fez. E o que é que sobra quando a gente pega todo esse arsenal, os ativos, e paga todas as promessas, os passivos? O que sobra é o patrimônio líquido. É de fato a parte dos donos no negócio, o valor que realmente pertence a eles. E como esse patrimônio líquido muda ao longo do tempo? Principalmente através de receitas e despesas. As receitas fazem o patrimônio crescer, como as vendas, e as despesas fazem ele diminuir, como o pagamento de salários e aluguel. Juntas, elas contam a história do desempenho da empresa naquele período. E essa frase ilustra um ponto de forma brilhante. Aplicar essas definições exige muito cuidado, muito julgamento. Uma simples expectativa de um lucro futuro, por exemplo, não é um ativo. Por quê? Porque o evento do passado que te daria o controle sobre esse recurso ainda não aconteceu. Ok, agora que a gente já conhece a linguagem, vamos para o próximo nível. O que será que transforma dados brutos em informação poderosa em algo realmente útil? São as chamadas características qualitativas. Aqui a gente tem dois superpoderes essenciais da informação. E olha, eles não funcionam sozinhos. A relevância é o poder de fazer a diferença, de influenciar uma decisão. Já a representação fidedigna é o poder da verdade, a garantia de que a informação é completa, neutra e correta. Pensa assim, uma informação que é relevante, mas é falsa, é perigosa. E uma informação que é verdadeira, mas irrelevante, é inútil. A gente precisa das duas, sempre. E para dar um upgrade nesses poderes fundamentais, temos 4 habilidades. A comparabilidade nos permite colocar empresas lado a lado para analisar. A verificabilidade permite que outras pessoas cheguem na mesma conclusão que a gente. A tempestividade garante que a informação chegue a tempo de ser útil. E a compreensibilidade faz com que ela seja clara e direta. Juntas, elas transformam uma informação boa em uma informação excelente. E agora, a gente chega ao clímax da nossa jornada.
Aquele momento em que as regras prontas simplesmente não são suficientes e os princípios da estrutura conceitual são colocados à prova. Esse é o dilema real do dia a dia do profissional de contabilidade. Surge um evento novo, super complexo, e não tem nenhum parágrafo no manual que diz exatamente o que fazer. O que guia a decisão num momento de tanta incerteza? E a resposta é: volte aos princípios. A informação que eu vou girar é relevante? Ela representa fielmente o que de fato está acontecendo? A contabilidade, na sua essência, não é uma coisa robótica. É uma disciplina que exige técnica, exige ética e, acima de tudo, exige julgamento profissional. E aqui está a grande lição. O CPC 00 não é um livro com respostas prontas. Ele é um mapa, uma bússola filosófica, que nos orienta a fazer as perguntas certas para a gente conseguir navegar pela complexidade econômica e encontrar o melhor caminho. E a gente termina com essa reflexão. Entender a estrutura conceitual nos transforma. A gente deixa de ser só aplicador de regras para se tornar intérprete, narrador da realidade econômica. E isso carrega uma responsabilidade imensa. A busca por essa resposta é o que torna a contabilidade tão desafiadora e, ao mesmo tempo, tão fascinante.